João capítulo 13, a partir do versículo 21, Judas o traidor. Versículo 21, tendo dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Judas, é importante observar que ele nunca foi um cristão verdadeiro. Em mensagens anteriores, se não me falha a memória, no capítulo 6, Jesus deixa bem claro quando diz: não fui eu que escolhi a vós, os 12, mas um de vocês é um diabo, disse o Senhor a respeito de Judas. E nesse capítulo 13, no versículo 10, quando Jesus lava os pés aos discípulos, versículo 10, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ou seja, Judas não foi banhado por inteiro. Judas nunca foi um cristão verdadeiro, nunca foi lavado por completo. Uma pessoa, pode, assim como Judas, chegar muito perto da salvação e perdê-la para sempre. Ora, Judas esteve ao lado de Jesus até na noite em que foi traído. Ele teve as mesmas oportunidades que os outros 11 teve. Viu o que os outros 11 viu, ouviu o que todos ouviram. Teve experiências fantásticas com Jesus, viu milagres, viu coisas grandes que Jesus fez. Teve as mesmas oportunidades, mas ele escolheu trilhar o caminho errado, ao invés de trilhar o caminho da vida, o caminho verdadeiro. E ao invés de estar focado em Cristo, no que Jesus estava fazendo, naquilo pelo qual Jesus o chamou, você via Judas com outros pensamentos e outros planos. Na verdade, como está em Marcos 14:10, e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria. Judas tramando contra Jesus. E você vê aqui proporcionando alegria aos inimigos de Deus, quando deveria estar proporcionando alegria ao Deus Todo-Poderoso. Aí você vê Judas alegrando-se com os inimigos de Deus, buscando dinheiro, riquezas materiais que a traça e a ferrugem corrói, ao invés de estar ajuntando um tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, como disse o Senhor Jesus. E a partir daí só tinha na mente em qual momento eu vou poder entregar Jesus. Esse foi Judas. Assim era Judas, o traidor, não é? Beijava o mestre, sorria para o mestre, ouvia o que o mestre dizia, mas não fazia nada do que o mestre dizia. Não tinha prazer na companhia do mestre dos 11, antes tinha prazer na companhia daqueles que eram inimigos de Deus, que não era da mesma fé. Lucas 22, versículo 3, olha que coisa. Entrou, porém, Satanás em Judas, olha só, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Satanás entrou em Judas, não é verdade? Nós fomos criados para sermos templo do Espírito Santo de Deus. Ou seremos templo do Espírito Santo de Deus, ou seremos um
corpo morto espiritualmente, usado pelo diabo, usado por Satanás para viver no pecado, para viver em transgressão à palavra de Deus, para viver nos desejos da carne, nas concupiscências da carne e do coração, não é verdade? Nas teimosias, nas rebeldias, e por aí vai. Versículo 22, né? Depois que Jesus disse que um dos 12 lhe traíram, então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a esse para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, um pedaço de pão molhado no molho, na sopa. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Judas comia com Jesus, compartilhava de tudo com Jesus. Perguntaram para Jesus, né? Simão fez sinal para João. João era amável, muito apegado com Jesus, né? Tinha um relacionamento carinhoso com Jesus. Para que João perguntasse a Jesus quem é. Aí Jesus falou com João: aquele que eu molhar um pedaço de pão e der para ele comer, este é o traidor. E Jesus molhou o pão, deu nas mãos de Judas, e Judas comeu. Versículo 27. E depois de comer aquele pão que Jesus o deu, olha o que acontece. E após o bocado entrou nele Satanás, um crente falso, hipócrita, sempre à disposição do diabo para fazer alguma coisa, para fazer algum mal contra alguém ou apenas contra ele mesmo. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Jesus falou: o que você tem planejado e pensado há tanto tempo, Judas, vai lá e faz de uma vez. Já que você está determinado a se perder, então vá e se perca de uma vez. É o que Jesus estava dizendo para ele. Dizer que Judas nasceu para trair Jesus é um erro muito grave. Deus jamais faria isso, não é? Judas traiu Jesus porque quis. Ele escolheu o lado dele, o lado dos inimigos de Jesus. Ele escolheu não ser lavado por inteiro. Ele escolheu não trilhar o caminho da verdade. E a Bíblia deixa bem claro, não é? Mateus 26, versículo 24, Jesus diz: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Jesus está dizendo: em verdade eu vou morrer conforme de mim está escrito. É plano de Deus e isso vai acontecer porque é plano de Deus, não é? Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Jesus fala: mas ai daquele, nesse caso Judas, ai daquele que trai o Filho do Homem. Então não tinha necessidade da participação de Judas na crucificação de Jesus. Judas fez o que fez porque escolheu o lado dos inimigos de Deus, repetindo, porque não creu na mensagem, não creu em tudo que Jesus falou, não se converteu, não se lavou, não lavou-se por completo. E Jesus fala mais: bom seria para esse homem se não houvera nascido. Meu Deus do céu, por que Jesus disse bom seria para esse homem? Bom seria para Judas que nunca tivesse nascido, porque aí não seria o traidor do Salvador e não iria para o inferno e não passaria a eternidade em um sofrimento. Não é verdade? Nós temos escolhas. Dois lados estão aí.
o lado de Deus e o lado oposto a Deus. E não existe neutralidade. Ou estamos com Cristo, ou nada é feito. Jesus disse: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Não há um terceiro lado, não há neutralidade. Ou você assume, lava-se por completo, crê e vive em Cristo, ou vai se perder para sempre, como Judas se perdeu. Judas, depois que viu que Jesus foi condenado, tentou desfazer aquela trama, mas já era tarde. Foi até os judeus, os sumos sacerdotes, dizendo: não é, pequei traindo sangue inocente. Eles responderam para ele: isso não nos importa, que temos nós a ver com isso? Isso é contigo, Judas, não é verdade? E Judas atirou aquelas moedas que ele recebeu no templo e retirou-se para se enforcar. E aqueles sacerdotes pegaram aquelas moedas e disseram: não é lícito usar essas moedas, colocá-las no tesouro do templo, pois é dinheiro de sangue. Vamos comprar um campo com ela, um campo de um oleiro, para ali enterrarmos os estrangeiros. E Pedro fala que quando Judas enforcou-se, ele partiu-se ao meio, enforcamento estranho, né, irmãos? De forma que as suas entranhas se derramaram pelo chão. Foi enterrado no campo que foi comprado com as moedas dele, que ele recebeu. Pedro fala, o galardão da iniquidade, a recompensa por sua iniquidade. Foi enterrado em um campo comprado com as moedas que ele recebeu pela traição. Deus os abençoe na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.